Graça e paz, queridos, que bom nós estarmos reunidos mais uma vez nesta noite. Pedimos desculpas pelos 7 minutos de atraso, que houve um probleminha aqui na nossa internet, mas graças a Deus já foi solucionado. Estamos aqui para adorar o Senhor, para engrandecer o nome daquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Quero convidar você a acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus no Salmo 23, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glórias a Deus. Queridos, algo fundamental que precisamos para que possamos descansar em Deus e viver na paz de Cristo é crer que o Senhor é um Deus presente na nossa vida. A Bíblia fala aqui que quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então o salmista, ele tinha esta fé, que o Senhor estava com ele em todos os momentos. E nós também precisamos ter esta fé, porque é uma promessa de Deus para todos nós. A Bíblia fala que Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco. Então, na verdade, queridos, nós precisamos crer nas promessas do Senhor nosso Deus, mesmo que venhamos no momento mais difícil da nossa vida, no momento final da nossa vida, quando teremos que enfrentar a morte física, o Senhor está junto com aqueles que o temem e aqueles que o buscam, não é verdade? Então, queridos, nós possamos viver confiadamente no Senhor, porque Ele é o nosso pastor, não nos deixa faltar nada. Amém? Você pode dar um glórias aí? E diz a palavra: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Então o Senhor, mesmo em momento de dificuldade, de crise, de luta, de Covid-19, Ele nos conduz para as águas tranquilas. Ele nos dá repouso, nos dá confiança e descansamos nele. Claro que precisamos tomar todo o cuidado, não só nesse momento, mas em todo momento da nossa história, da nossa vida terrena. Precisamos ser prudentes, mas o Senhor é conosco. Não podemos nos desesperar diante das circunstâncias, diante dos problemas que sempre surgirão, porque o Senhor está conosco e Ele vai pelejar as nossas causas com toda certeza. Tá bom, queridos? Então vamos adorar a Ele, que é digno de toda adoração. Vamos prestar esse culto, como eu sempre digo, estamos reunidos para agradecer pela semana que tivemos, pelas vitórias alcançadas, pelos livramentos, enfim, por tudo aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos abençoado. Então eu quero convidar você nesta noite a se colocar reunindo aí na tua casa, junto com seus familiares, com os amigos, e adore com todas as forças que você tem no seu coração. Adoremos a Ele com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará. Tomamos posse dessa palavra, Senhor, porque o Senhor nos conhece e sabe tudo o que nós precisamos. Só quem tem o Senhor como pastor consegue deitar em pastos verdejantes. Isso significa que aquele que deita, descansa no Senhor, porque sabe que Ele não deixa faltar nada. Ele é um Deus provedor. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor
Senhor, Senhor, eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Tu és a nossa herança, Tu és o nosso paizinho querido. Nós recebemos a Tua paternidade, Senhor. Nós recebemos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem dito que nós somos, ó Deus. Nós não damos ouvidos, ó Pai, para aquilo que, sabe, as pessoas más querem dizer ao nosso respeito. Sabe, são tantos conceitos, Senhor, que as pessoas falam ao nosso respeito. Mas nós colocamos fé naquilo que o Senhor tem dito que nós somos. Algumas pessoas não acreditam, sabe, algumas pessoas, elas não têm fé suficiente para poder atravessar. Mas todos os dias o Senhor tem
derramado da tua graça, da tua abundante graça sobre as nossas vidas. Favor e misericórdia tem nos cercado e nós temos crido todos os dias que não somos simplesmente aquilo que talvez as pessoas ao nosso redor imaginam que sejamos, mas nós somos aquilo que a tua palavra, aquilo que o Senhor diz que nós somos. E por isso estamos aqui mais um domingo, mais uma vez, para poder te exaltar, para poder te agradecer por toda a tua bondade para com as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que
especialista em fazer milagres, em pegar aquilo que ninguém acredita, em pegar aquilo que é improvável e transformar, e lapidar, e cuidar, e restaurar, e ainda usar para a glória e nome dEle. Você é especial para o Senhor. Nós somos preciosos para Deus. Não importa o que Satanás diga a nosso respeito, nós sabemos quem nós somos no Senhor. E aonde Jesus passa, Ele transforma. Onde Jesus passa, Ele deixa um rastro de milagres. É impossível permanecer da mesma maneira depois da presença do Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por nos transformar. Ainda não somos, Senhor, quem nós desejamos ser, mas nós já somos tocados por Ti e somos transformados todos os dias pelo Teu doce e Santo Espírito. Aleluia. Obrigada, Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei,
resposta, Senhor. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Tu és alegria, Tu és paz, Tu és misericórdia, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Se é de ar que nós precisamos, Tu és o nosso respirar. Se é de força, Tu és a nossa força. Se é de socorro, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és aquele que cuida, que abençoa, que abre caminho onde não tem, ó Deus Todo-Poderoso. Nós não merecemos tanto amor, e esse amor nos constrange. Meu amigo, eu queria que você pensasse um pouco nesse amor de Deus, que nos sustenta, que nos mantém de pé. É o amor de Deus que nos faz acordar toda manhã para um novo dia. É esse amor que gera em nós uma esperança de que não é o fim, mas é o começo de um novo dia. É esse amor que nos faz, no meio de uma situação ruim, tirar coisas boas, porque em tudo Ele tem nos ensinado. Abre o teu coração e deixa esse amor entrar na tua casa, na tua vida, no teu lar. Mas ele precisa entrar em você, para que ele transborde sobre todas as pessoas à sua volta. O nosso ar se chama Jesus. Ele não é mecânico, ele é divino. Ele é de graça. Ele é para todos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, Jesus. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Eu reconheço, Senhor, e eu perdido estou sem ti. Eu reconheço, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Jesus, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem perdido estou sem ti. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, que bom estar adorando a Deus. E vamos continuar adorando a Ele através da sua palavra. E para isso eu quero convidá-lo a estar me acompanhando em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer
a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ainda Salmos 1, versículos 2 e 3 diz assim: que o homem bem-aventurado é aquele que anda nos caminhos do Senhor e que medita na sua palavra de dia e de noite, pois serão como árvores plantadas junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero abordar e falar sobre um tema nesta noite, que eu creio que é um desejo do coração de todo ser humano. E nós queremos considerar a palavra de Deus como fator de uma vida vitoriosa. É o tema, a palavra de Deus como fator de uma vida vitoriosa. Todos querem e procuram sucesso ou vitórias em suas vidas. Eu creio que nenhum ser humano tem o desejo de ser derrotado, ser um fracassado. Então todos nós, todo ser humano, procura sucesso e vitórias. E sempre quando o sucesso ou as vitórias não acontecem, ficamos tristes e até às vezes desanimados. Os cristãos e todos quantos temem a Deus, sabemos que Deus é quem faz com que a vitória ou o sucesso aconteçam em nossas vidas. Nós temos essa plena consciência. Lemos em Gênesis capítulo 39, versículo 3, de José, que o Senhor prosperava em sua mão. Temos outro caso em o rei Uzias, que teve prosperidade porque Deus o fez prosperar, segundo o livro de Crônicas 26, versículo 5, a parte B. Foi o mesmo caso que aconteceu com Josué. Quantas vitórias? Ele foi um homem de muito sucesso. Agora eu quero que você esteja atento, que no decorrer desta palavra, nós vamos descobrir a maneira como podemos alcançar sucesso. Porque nós cremos num Deus de misericórdia, amém? Eu creio. Deus é longânimo, Ele nos dá oportunidades. Às vezes falhamos, não é verdade? O Senhor nos perdoa e Ele vai dando oportunidades. E às vezes nós achamos que somos bem-sucedidos, e às vezes não estamos sendo tão bem-sucedidos. Às vezes nós estamos sendo bem-sucedidos na visão normal do homem, mas não como Deus deseja que sejamos bem-sucedidos. Então, no decorrer desta palavra, nós vamos descobrir alguns pontos fundamentais para termos sucesso na nossa vida. No versículo 8 está o grande segredo, tá? Para que a prosperidade de Josué acontecesse. Mas nos versículos de 1 a 9, temos a descrição de como Deus pôde fazer dele um homem completamente realizado. E veja bem as razões, tá? E como eu disse, Deus é misericordioso, mas existe algo que nós precisamos fazer, e nós vamos descobrir. E eu quero dizer, às vezes você, eu, nós como crentes, às vezes temos momentos de sucesso, não é isso? Altos e baixos, e vamos ali, e temos um problema aqui, outro ali. Não é dizer que você não vai ter dificuldades, não terá problemas, mas nós podemos ser vencedores em todas as coisas, porque a palavra de Deus nos garante. Então, quais são as razões que Josué encontrou? Primeira, Josué, ele aceitou e se encontrou dentro do plano de Deus. Então, ele aceitou e se encontrou. Os versículos 1 a 4 descrevem como Josué aceitou esse plano. Então, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe.
Então, nesses 4 versículos, nós observamos como Josué aceitou o plano de Deus. Quando ele foi auxiliar do grande líder Moisés, nas lutas e provações, nos desertos, junto aos filhos de Israel, Josué se engajou no plano de Deus. Ele aceitou o plano de Deus para a vida dele. E assim ouviu o chamado de Deus e o comissionamento de Deus. De muitas maneiras, queridos. Deus tem um plano para a vida de cada um de seus filhos. E nós só podemos ser bem-sucedidos se cumprirmos o plano de Deus para as nossas vidas. Agora eu te pergunto, você sabe qual é o plano de Deus para nossas vidas? Nós só seremos bem-sucedidos se nós cumprirmos os planos de Deus para a nossa vida. Eu disse anteriormente, às vezes nós temos sucesso no âmbito humano. Eu estou tendo sucesso, eu estou bem-sucedido nisso, financeiramente, eu estou nisso ou naquilo. Mas de repente não é esse sucesso, é isso também. Mas Deus quer ir além com você. Então veja bem, veja quais são a situação que nós precisamos fazer para sermos bem-sucedidos. Obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Então Josué, quando Deus o comissionou, chamou e comissionou para ser o substituto de Moisés, ele não questionou. Ele poderia ter falado, não, eu não quero, mas o plano de Deus para ele era aquele. Amém? Que ele pudesse conduzir os israelitas à terra prometida. Então não importa o que ele iria passar. E Josué, ele já havia passado, juntamente com Caleb, 40 anos no deserto, sofrendo, rodeando o deserto, por causa da incredulidade e o pecado de todo o povo. Com ele não, porque ele era um homem separado. Ele e Josué e Caleb, foram os únicos espiões que se posicionaram de acordo com o propósito de Deus, crendo nas promessas de Deus. Então ele já havia passado por vários momentos com o povo de Deus. Ele aceitou então o plano e se engajou no plano de Deus. Amém? Glória a Deus, obedecendo a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. O segundo aspecto, que Josué, ele desfrutou da presença de Deus. Meu irmão, como é bom você desfrutar da presença de Deus. Como é maravilhoso você desfrutar da presença de Deus. Veja bem, o versículo 5 diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero te perguntar, meu irmão, você crê que Deus está contigo em todos os momentos? Você desfruta da presença de Deus na sua vida? Desfruta ou não? Ou você tem dúvida disso? Será que nos momentos de dificuldades, que às vezes causadas por nós mesmos, com toda certeza, porque Deus não quer o mal de ninguém, nós que procuramos as coisas, nós temos resultado daquilo que nós plantamos e semeamos. Você tem a certeza de que Deus está contigo? Está sim. Você precisa ter essa certeza, porque Ele é misericordioso, mesmo você tendo falhado, mesmo você tendo errado, Ele te perdoa e te dá a chance de ser restaurado e levantar-se e se colocar de pé e caminhar novamente em vitória. Ele é um Deus poderoso e misericordioso. O versículo 5 aponta isso, e o final do versículo 9 também, que fala que ele estaria com Josué todos os dias. Contém a promessa de Deus para Josué, de que estaria com ele, assim como estivera com Moisés. Certamente isto foi o verdadeiro fator de sucesso e prosperidade. Ter a consciência em todo o tempo da presença do Senhor. Então eu e você precisamos em todos os momentos, em todos os tempos, ter a consciência da presença de Deus conosco. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele é Deus conosco, está em todos os momentos conosco, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então veja, querido, esta consciência de ter a presença de Deus sempre contigo é essencial para que você tenha prosperidade, para que você tenha sucesso. Deve-se estar certo de que Ele está conosco em todos os momentos, e também que Ele nunca falha em alguma coisa. E esta era a consolação do salmista Davi, quando ele dizia no Salmo 23, 4b,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta é a promessa e a certeza do salmista. Não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ainda o escritor dos Hebreus, lá em Hebreus 13, versículos 5 a 6, diz, citando o Antigo Testamento: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então é esta certeza que precisamos ter, que Deus está conosco, amém? Ele é o Deus conosco, é o Deus Todo-Poderoso, e se Ele está contigo, meu irmão, se Ele está comigo, ninguém poderá nos ferir, se não for da vontade do Senhor, porque Ele é Senhor, tem o domínio nas mãos sobre todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, é o Jeová Elohim, é o Jeová Adonai, é o Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, que está conosco todos os dias da nossa vida. Não temerei o que possa fazer o homem, porque o Senhor está comigo. Esta certeza você precisa ter, eu preciso ter, para que possamos ter sucesso na nossa vida. Porque quando você sabe que Deus está contigo, pode vir um exército contra ti, como foi com o rei Josafá, um exército contra Josafá. Deus fala com ele, mas ele proclamou um jejum, ele buscou a presença de Deus, e Deus fala com ele: Josafá, simplesmente olha e você verá o que eu farei. E Deus derrotou aquele exército poderoso e deu a vitória a Josafá. Assim também Deus é conosco em todos os dias da nossa vida. Quantas lutas nós enfrentamos, quantas dificuldades, quantos livramentos temos, até mesmo sem sabermos que tivemos o livramento. Quanta provisão o Senhor tem nos dado, quanta direção o Senhor tem nos dado. Ele é o Deus que nos ama, amém? Glória a Deus. Eu não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Josué também experimentou o poder de Deus. Josué experimentou o poder de Deus. O versículo 6 e 7 e 9 diz assim, olha o que diz esses versículos: esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Agora, veja o versículo 7, diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. E o versículo 9 diz assim: não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Eu sempre digo, meu irmão, eu sempre tive esta consciência: se eu procurar obedecer a Deus, agora eu quero deixar bem claro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é que eu estou negociando com Deus, não é isso, porque com Deus não se negocia. Preste bem atenção, com Deus não se negocia, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente, e Ele faz quando Ele quer, a maneira como Ele quer e do jeito que Ele quer. Então não se negocia com Deus, fecha o parênteses. Mas eu sempre entendi, se eu obedecer, como diz a palavra, ela vai se cumprir na minha vida, no tempo dele. Então, querido, o que está faltando em nós, sabe o que falta em muitos crentes, talvez até entre nós mesmos? Mais obediência, o querer mais agradar a Deus, porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, as nossas emoções, agir de acordo com o nosso querer. Às vezes nós negligenciamos a palavra, nós não demos crédito à palavra de Deus e queremos ser vencedores. Nós precisamos estar atentos em obedecer, ligado todo o tempo. Senhor, eu não quero te desagradar, eu quero obedecer os seus ensinamentos, eu quero seguir a tua palavra, eu quero seguir aquilo que tu mandas eu fazer. E assim, meu irmão, a vitória virá em nome de Jesus, de uma maneira no tempo de Deus. Então veja bem, Deus fala assim, dá uma ordem a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Isto quer dizer coragem, nada de timidez, nem de medo, nem de covardia.
E Deus está falando para mim e para você: não tenha medo, não tenha timidez e não seja covarde. Eu tenho que respeitar as coisas? Tenho. Eu tenho que respeitar, por exemplo, os princípios da saúde sobre o coronavírus? Tenho. Mas não tenho que ter medo. Eu não tenho que estar tímido e nem ser covarde. Amém? Eu tenho que crer primeiramente no Deus que eu sirvo. Amém? Glória a Deus. Eu não vou ficar dentro de casa o tempo todo. Eu preciso fazer alguma coisa, tomando os devidos cuidados, mesmo porque eu sou da terceira idade, né, querido? Para quem não sabe, eu tenho 64. Não é? Mas graças a Deus que nós temos que ter coragem. Não só estou falando nesse aspecto, nós temos que ter coragem, irmãos, para sermos testemunhas fiéis de Jesus. Coragem, tem que ser coragem. Tem que ser muito homem, muita mulher, na era que vivemos, para falar: eu sou de Jesus. Pode me chamar de careta, pode me chamar de ultrapassado, mas eu quero agradar ao Senhor, meu Deus, não aos homens. Tem que ter muita coragem. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, querido, veja bem, Jesus prometeu a todos os seus que não os deixaria órfãos, mas que o Espírito Santo, o outro Consolador, viria para ficar conosco para sempre, como está lá em João, capítulo 14, versículos 16 e versículo 17. Ele prometeu: eu irei e enviarei um outro Consolador. E sabe quando que foi que isso realizou, se concretizou, a sua transferência, a sua descida? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, que a Bíblia fala que o Espírito vinha como língua sobre o povo, amém? Então, a descida do Espírito Santo naquele dia, então se cumpriu, e este poder está à nossa disposição. Tão somente precisamos permitir que o Espírito Santo haja e nos use completamente para a sua obra. A questão, entretanto, é esta: como alcançar esse sucesso? Aí está uma pergunta: como alcançar este sucesso? O que devemos fazer para entrar no plano de Deus e desfrutar a presença de Deus e experimentar o poder de Deus? Qual é o segredo? A resposta está no versículo 8. No versículo 8 diz: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer e de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a palavra de Deus nos ensina que precisamos meditar, não só aqui. Se você for o Salmo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a correntes da água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma promessa de Deus. É meditar na sua palavra, é viver a sua palavra. Muito bem. Agora, qual é o primeiro passo para o sucesso? Quem aqui, quem está nos ouvindo deseja sucesso aí? Eu creio que é todos. Aqui também. Primeiro passo: considerar como a palavra de Deus. Em outras palavras, devemos ler a palavra e estudar a palavra regularmente. Quando Deus diz: este livro da lei não se separa da sua boca, significa alimente-se dela. Quando fala não separar da tua boca, é você se alimentar da palavra todos os dias. Permita que ela alimente a sua mente. E veja lá em Romanos 12 o que é que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu e você, meu irmão, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que haja uma mudança de mente. Ou seja, a mente mundana tem que sair e entrar a mente de Cristo. Amém? Os valores espirituais de Deus para nós, se queremos experimentar o que tem de melhor de Deus para a nossa vida. Então, veja bem, significa alimentar dela. Permita que esta palavra alimente a sua mente, e coma e usufrua dela para que sustente a sua vida. Na Bíblia temos o leite para as crianças espirituais. Está lá em 1 Pedro 2,2.
E é através da Bíblia que Deus nos alimenta, conforme a nossa necessidade. As crianças tomam leite. Amém? Mas veja bem, querido, eu não sei quanto tempo, não importa o tempo que você tem de igreja, isso não quer dizer nada. Só que é o seguinte, uma criança recém-nascida, ela precisa tomar leite. Porque se ela comer primeiro ela não consegue alimentar com a comida sólida. E se tentar fazer, tu vai matar. Mas quando ela cresce, ela tem que pegar uma comida com mais substância. Para o seu desenvolvimento físico, emocional, amém? Para que ela seja saudável. Nós também. Quando nós nos convertemos, recém-nascidos, meninos no Evangelho, nós tomávamos leite. Mas à medida, se nós queremos crescer saudáveis espiritualmente, precisamos comer algo mais sólido, algo mais profundo da palavra de Deus para nós, para que você possa se fortalecer, para você enfrentar as ofertas do mundo. É oferta de sexo, oferta de droga, oferta de bebida, oferta de noitada, oferta de homossexualismo, enfim, você vai ter, eu não sou, veja bem, quero ser bem claro aqui, Deus ama o homossexual, mas não ama a prática dele, que é pecado, isso é bíblico, vai lá em Romanos 1, que todos verão, eu não tenho nada contra a vida de ninguém, cada um viva o que queira viver. Só que eu, como homem de Deus, eu preciso alertar. A Bíblia fala, a palavra de Deus, se eu creio em Deus, na palavra dele, eu preciso alertar, como está lá em Romanos 1, que Deus não aprova esse tipo de relacionamento. Mas Deus ama. Se arrepender e abandonar e voltar, Deus recebe. Deus perdoa e salva e cura, restaura, santifica. Quantos que eu conheço que tiveram esse processo, passaram por esse processo, hoje são pastores, são homens de Deus, pai de família, amém? Para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, então o primeiro ponto é considerar a palavra de Deus. Segundo, Josué fez, assimilar esta palavra. Não devemos apenas ter o livro de Deus em nossas bocas, mas Deus diz, medita nele dia e noite. Isso significa que a palavra de Deus deve entrar em nossas mentes. Precisamos que os ensinos da palavra de Deus façam parte das nossas vidas. A Bíblia deve ser autoridade máxima para todos os aspectos das nossas vidas com referência à fé, doutrina e prática ou conduta. Isso decorre do prazer que devemos ter para com a Bíblia, como se refere o salmista no Salmo 1, versículo 2, que diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Josué, ele assimilou a palavra de Deus. Ele não apenas ele tinha um livro em sua boca, mas ele meditava dia e noite, ele procurava viver. E este é o terceiro aspecto de Josué, viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Então, as palavras importantes a mencionar no versículo 8 são estas: que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então veja bem, querido, eu quero abrir um parênteses aqui. Para que eu tenha e você tenha sucesso na nossa vida, é preciso que a palavra de Deus seja o livro de regra, prática e conduta de todos nós. Precisamos viver essa palavra, amém? Procurar viver. Eu sei que às vezes é difícil e nenhum de nós consegue 100%, nenhum, mas há uma necessidade de ter um desejo no meu e no seu coração de obedecer e de agradar a Deus, de viver esta palavra intensamente. Se a Bíblia manda você perdoar, você tem que perdoar. Então é inadmissível um crente dizer que tem ódio de alguém, mesmo que essa pessoa seja um inimigo. Tu não pode ter ódio de ninguém, porque isso não é bíblico. Jesus não tem ódio de ninguém, Deus não tem ódio de ninguém, pelo contrário, Ele manda perdoar até os inimigos. Então isto é viver a palavra. Se a palavra manda você fazer o bem, faça o bem, amém? Se a palavra manda você amar o teu próximo como a você mesmo, sabe o que é isto? É você querer para o teu próximo o que você quer para você. Isto é viver a palavra, sabe o que é?
Quando você combinar alguma coisa com alguém, honre a sua palavra. Amém? Quando você procurar não mentir para ninguém, não tratar com ninguém, não cumprir, você procurar honrar as pessoas, não humilhar as pessoas, não querer ser prepotente, superior às pessoas. Então, você viver a palavra. Jesus foi humilde. Então, nós não somos nada. Então, nós precisamos viver a palavra. O que a lei áurea do Evangelho é eu amar o meu próximo como a mim mesmo. O meu próximo é todo ser humano. Não é só meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo, não. É mesmo até aquela pessoa que te persegue e que anda no teu calo. Você precisa perdoar e amar e orar para que Deus salve ela. Nunca desejar o mal a ela. É isso que a palavra nos ensina. Então, queridos, veja bem. Tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nesta palavra. E no versículo anterior, para fazer conforme toda a lei. A verdade deve ser vivida. Em outras palavras, ela deve fazer parte das nossas vidas. Isto é o que está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo, ele diz: em tudo seja ornamento de doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nós temos ainda uma solene advertência e um grande encorajamento em Tiago, capítulo 1, de 22 a 25, quando Tiago, ele nos diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meus irmãos, veja bem, o que Deus foi com Josué, ele teve muitas vitórias, porque ele procurou obedecer a palavra, e procurou não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esta é uma promessa de Deus para nós também. E eu quero finalizar aqui dizendo a você o seguinte: como eu disse no início, você pode pensar, e muitos pensar, eu estou sendo uma pessoa de sucesso. Você pode estar tendo sucesso na visão humana, mas na visão de Deus não. O que é o sucesso para você? O que é sucesso? É preciso que define-se isto. Será que sucesso é ter dinheiro? Ter carro? Ter casas? Pode ser também. Agora, o que adianta você ter carro, ter dinheiro, ter uma série de coisas, carros, mas se você não tem paz, se você não é feliz, se você não tem um bom relacionamento com a tua família, se você está sempre insatisfeito, é sucesso? Eu creio que não. Jesus falou que Ele veio para que nós possamos ter vida abundante. Vida abundante é uma vida plena, é uma vida constante. Não é ter muito dinheiro, não é ter carro do ano, não é ter casa de praia, não é nada disso. Isso pode vir também no combo, né? Vamos falar assim. Mas é você ter muito, e além disso, e acima de tudo, você ter a certeza da vida eterna. Você ter a certeza que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Então precisamos saber definir o que Deus fala que é sucesso. Josué teve vitórias e mais vitórias. Mas veja bem, Josué, como Caleb, preste atenção, foram os únicos que saíram do Egito e tomaram posse da terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou. Josué e Caleb. Então Josué teve muitas vitórias. Ele passou por vários momentos, mas ele teve o privilégio, ele e seu amigo Caleb, os únicos que saíram do Egito, do cativeiro, porque os demais morreram no deserto durante 40 anos. Eles tiveram o privilégio de entrarem na terra prometida juntamente com aqueles que nasceram no deserto. Isto é sucesso. Teve sucesso em todos os aspectos da sua vida. Moisés teve um pouco de sucesso, eu posso falar assim, mas não foi um sucesso completo, porque eu creio que ele desejava entrar na terra prometida e não entrou. Sabe por que ele não entrou?
quando Deus manda Josué, quando Deus manda Moisés falar com a rocha para sair água, Moisés, ele não falou, ele bateu. O povo tirou ele da graça, ele estava irado. E ele bateu na rocha. Então o que ele fez? Ele desobedeceu a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós somos fadados ao fracasso. Moisés não entrou. E Deus falou para ele: Moisés, vem cá, olha a terra, está vendo? Ah, Senhor, estou vendo sim. Você não vai entrar. Lembra que eu mandei você falar com a rocha e você bateu na rocha? Eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você falar. E quantas coisas, irmão, esteja ligado, quantas coisas Deus não está mandando você fazer e você está fazendo? Quantas coisas que você está indo contra os princípios da palavra de Deus. Aí você acha, e muitos acham que estou tendo sucesso. Não, não está sendo. Então, querido, aqui estão os 3 segredos da vida que é de sucesso e prosperidade. Devemos amar a palavra de Deus e ter prazer nela. E mais que isto, devemos ler e colocá-la dentro de nossas mentes, para que assim ela se torne parte de nós, controlando as nossas ações e transformando o nosso caráter. Desta forma, a própria Bíblia nos garante que seremos bem-aventurados, bem-sucedidos em tudo quanto fizermos, e tudo quanto Deus promete, Ele cumpre. E como eu falei, entretanto, precisamos ter o cuidado de entender que nós não estamos negociando com Deus, não fazemos negócios com Deus, porque Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, e se reserva o direito de realizar a sua vontade acima de tudo, no tempo certo, conforme os propósitos dEle. Devemos, todavia, fazer a nossa parte. A nossa consciência deve estar tranquila do nosso dever cumprido, lançando sobre Ele todo o nosso cuidado, como está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, crendo que Ele tem sempre o melhor para nós. No tempo certo Ele vai cumprir a sua promessa. Então, queridos, vamos viver a palavra, vamos estar ligados nesta palavra, vamos procurar obedecer esta palavra, vamos procurar caminhar nesta palavra, e com certeza o Senhor nos dará grandes vitórias para a honra e a glória do nome dEle, e vamos ter sucesso da visão do Senhor, não da visão do homem. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. Não saia, querido, nós vamos adorar a Deus mais um momento, e depois estaremos fazendo as considerações finais e orando, encerrando. Só mais um minutinho, por favor. Deus abençoe, querido. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação.
gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Que bom, querido, que você está conosco aí, ligadinho. Eu quero pedir a você que possa estar compartilhando com seus amigos, familiares, e que você possa também se inscrever na página da igreja, no YouTube, Comunidade Batista Ebenezer _oficial, e no Face, Comunidade Batista Ebenezer _CBE, e também na página do apóstolo Johnny de Cardoso no YouTube. Então, querido, isso é muito importante, que você esteja se inscrevendo, e até também você pedindo aos seus amigos que se inscrevam na página da igreja, porque precisamos de ter 1000 seguidores para podermos transmitir diretamente pelo YouTube. Eu quero pedir aqui também que se inscrevam, né, os membros da nossa igreja, e se você, nossos amigos, pode nos ajudar também se inscrevendo na página do Ministério Internacional Filadélfia, apóstolo José Mário. É um amigo nosso, mais chegado do que o irmão, um grande parceiro, e nós fizemos uma aliança, né, assim, uma parceria. Os membros da CBE e se inscreve também na página deles, e os membros da igreja dele também na nossa página. Isso é muito importante, você se inscrever em nome de Jesus, tá? Querido, outra coisa que eu quero comunicar a você: se Deus assim nos permitir, domingo que vem, provavelmente estaremos abrindo para o culto presencial. Mas eu vou passar durante a semana, eu vou falar aqui agora, mas vou passar também durante a semana as orientações. Por exemplo, tem os critérios para se reabrir. Pessoas de risco, de maneira alguma, pode comparecer, infelizmente. Com exceção do apóstolo, né? Acima de 60 anos, tá? Pessoa de risco, acima de 60 anos. Quem tem problema de respiratórios, asma, bronquite. Quem tem problema de câncer, está fazendo tratamento, cirurgias.
quem tem problemas de diabetes. Então, são alguns critérios. Essas pessoas não podem estar vindo ao culto, que é risco. E quem virar, nós teremos aqui álcool gel. Você precisa estar usando o álcool gel. E vamos ter as cadeiras aqui que pode se assentar nelas. Então eu quero pedir que você esteja respeitando isso, porque é para a sua saúde, tá? E também que use máscara, tá? Use máscaras e evite de tocar nas pessoas, de cumprimentar as pessoas, de estar junto das pessoas, que são critérios, são coisas que nós devemos tomar cuidados para a nossa própria saúde, né? E eu creio que isso não é só agora, isso vai continuar por um bom tempo. Se não fizer a vacina, pode colocar um ano aí a gente nesse critério, porque a coisa é muito séria, todos nós já sabemos. Então, mas na semana eu estarei colocando tudo isso nas redes, tá? Nas redes de célula, nas redes de mulheres, de homem, de criança, de jovem, de adolescente, para que todos estejam cientes, tá bom, queridos? E nós queremos aqui, em nome de Jesus, agradecer a Deus por mais esse momento, esse privilégio de termos estado juntos, tá? Eu quero te convocar que terça-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos com mais um culto online, e que você é o nosso convidado e participando aos seus amigos e irmãos, para juntos estarmos adorando a Deus. Vamos encerrar orando ao Senhor. Querido Deus, graças te damos a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ó Senhor. Queremos te louvar pela vida de cada um que está ligadinho conosco na rede social, com as suas famílias, que o Senhor esteja abençoando cada uma família, que as tuas mãos de poder estejam sobre todos os membros e famílias da comunidade Batista Ebenezer, nos livrando de todo o mal. Tem misericórdia de nós, cubra-nos com o sangue precioso de Jesus, leve-nos em paz para nossas casas, seja com aqueles que estão em suas casas, guarda-nos e nos livra, nos dê uma semana na tua presença, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, Shalom Adonai, até terça, se o Senhor assim nos permitir.